Final de ano revela quem sempre foi falso com você. E você sente isso, não sente? Aquele desconforto no peito quando o celular vibra com mensagens calorosas de pessoas que sumiram o ano inteiro. Elas chegam agora, em dezembro, carregadas de emojis de coração, falando de saudade, de como você é especial. Mas onde estavam essas pessoas em março, quando você precisou de alguém? Onde estavam em julho, quando você compartilhou algo importante e recebeu silêncio? A verdade é que elas não estavam, porque amor verdadeiro não segue calendário comercial. Falsidade, sim. E neste exato momento, enquanto você ouve isso, pode estar com uma dessas mensagens não respondida na tela do seu celular, sentindo exatamente essa confusão. Eu sei o que você está pensando, mas é Natal. É época de perdoar, de ser generoso, de abrir o coração. E aí vem a armadilha. Essa pressão cultural transforma sua bondade em vulnerabilidade. E pessoas falsas sabem disso melhor que ninguém. Elas contam com sua culpa, com seu medo de parecer rancoroso, com sua necessidade de ser visto como do bem. E você cede, aceita o convite que não quer aceitar, responde mensagens que não quer responder, empresta dinheiro que sabe que não vai voltar. Tudo porque alguém te convenceu que dizer não em dezembro é crueldade. Mas eu vou te mostrar algo que ninguém te contou. Proteger sua paz não é egoísmo. É sobrevivência emocional. Nos próximos minutos, você vai aprender a identificar os padrões exatos de falsidade sazonal. Aqueles comportamentos que se repetem todo fim de ano como se fossem roteiro de teatro mal ensaiado. Vai reconhecer as táticas de manipulação emocional que vêm disfarçadas de afeto. Vai entender a diferença brutal entre reconexão genuína e oportunismo relacional. E mais importante, vai descobrir como estabelecer barreiras psicológicas saudáveis, sem carregar culpa. Porque existe uma linha clara entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa disponível para ser usada. E você está prestes a enxergar essa linha com uma nitidez que nunca teve antes. Isso vai mudar a forma como você atravessa dezembro para sempre. Se isso já aconteceu com você, você precisa ouvir isso. Porque o que vou te mostrar agora não é sobre se tornar uma pessoa fechada ou desconfiada. É sobre se tornar uma pessoa consciente. É sobre parar de confundir bondade com ingenuidade, perdão com amnésia, generosidade com autossabotagem. Você vai sair daqui sabendo exatamente quem merece seu tempo, sua energia e seu afeto. E vai fazer isso sem drama, sem culpa, sem aquela sensação horrível de estar sendo cruel. Você simplesmente vai escolher a verdade. E a verdade, meu amigo, é libertadora, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Dezembro é o mês em que seu celular vira palco de teatro. Pessoas que te ignoraram sistematicamente durante 11 meses ressurgem com performances dignas de prêmio. Mensagens longas, cheias de reticências estratégicas, falando de como o tempo passa rápido, de como vocês precisam se ver, de como a vida anda corrida, mas o carinho permanece. E você lê aquilo sentindo um misto estranho de desconforto e culpa. Desconforto porque algo dentro de você sabe que é falso. Culpa porque a cultura te ensinou que questionar afeto em dezembro é ser uma pessoa amarga. Então você responde, sorri, aceita. E cada aceitação é uma traição silenciosa a si mesmo. Um pequeno pedaço da sua dignidade que você entrega de presente para quem nunca mereceu embrulho. O custo disso vai muito além do óbvio. Não é só o dinheiro que você empresta e não volta. Não é só a festa que você vai fingindo entusiasmo. É a sua energia vital sendo drenada por pessoas que só aparecem quando precisam de plateia para a própria solidão. É o seu tempo sendo desperdiçado com conversas vazias, enquanto quem realmente importa fica esperando sua atenção. É a sua paz sendo trocada por aprovação social, como se a opinião de quem te abandonou valesse mais que o respeito que você deve a si mesmo. Você participa de eventos que te esgotam, finge alegria que não sente e termina dezembro exausto, questionando por que as festas de fim de ano sempre te deixam tão vazio. A verdade que ninguém tem coragem de te falar é essa. Você está sendo usado. E pior, você está permitindo conscientemente porque não consegue diferenciar amor verdadeiro de teatro social. As pessoas falsas de final de ano operam num ciclo tão previsível que chega a ser didático. Elas desaparecem quando você está bem, quando não representa utilidade imediata, quando sua vida não oferece nada que elas precisem, e reaparecem exatamente quando o calendário cultural exige demonstrações públicas de afeto, quando a solidão delas aperta, quando precisam validação, presentes, favores, ou simplesmente alguém que preencha o vazio. E você, por bondade genuína ou ingenuidade treinada,
Aceita esse papel. Torna-se cúmplice da própria manipulação. Mas aqui está o que corrói por dentro. Você sabe, lá no fundo, você sempre soube. Toda vez que aceita uma dessas aproximações falsas, uma parte sua grita que algo está errado. Você sente no corpo, na tensão dos ombros quando lê certas mensagens, no aperto no estômago quando precisa responder. Seu instinto te avisa, mas você ignora porque te ensinaram que ignorar o instinto é maturidade, que desconfiar é defeito de caráter, que perdoar sempre é virtude suprema. Então você silencia sua própria sabedoria e entrega sua paz de presente para quem nunca te deu nada, além de migalhas emocionais embrulhadas em papel bonito. E todo janeiro, você acorda se perguntando por que se sente tão traído. A resposta é simples: porque você foi. Por si mesmo. Pessoas falsas seguem calendários, não sentimentos. Elas não aparecem porque sentem sua falta. Aparecem porque dezembro chegou e a agenda social exige demonstrações públicas de afeto. É um comportamento tão mecânico quanto trocar a decoração da casa ou comprar presentes de amigo secreto. Você não é uma pessoa que elas querem ver. Você é um item numa lista de tarefas emocionais de fim de ano. E a diferença entre essas duas coisas é brutal. Quando alguém sente sua falta de verdade, essa pessoa não espera o calendário autorizar o contato. Ela te procura em terça-feira de abril, em quinta-feira chuvosa de agosto, em qualquer dia aleatório simplesmente porque pensou em você e quis estar perto. Mas a pessoa falsa, essa espera dezembro, espera a pressão cultural fazer o trabalho pesado da justificativa. E aí surge com aquela mensagem: é Natal, né? Precisamos nos ver. Observe o histórico. Essa é a ferramenta mais poderosa que você tem. Pergunte-se, com honestidade cirúrgica, onde essa pessoa estava em março? Onde estava em julho? Quando você compartilhou algo importante em suas redes sociais, essa pessoa interagiu, comentou, demonstrou interesse? Quando você mandou mensagem contando uma conquista ou pedindo um conselho, ela respondeu ou te deixou no vácuo? A memória não mente, mesmo quando o coração insiste em esquecer. Imagine agora receber uma mensagem calorosa, cheia de emojis e exclamações, de alguém que te ignorou por 11 meses consecutivos. A mensagem fala de saudade, de como você é especial, de como a amizade de vocês é importante. Mas em abril, quando você realmente precisou, essa pessoa leu sua mensagem e não respondeu. Simplesmente visualizou e seguiu a vida. Agora ela volta. Por quê? Porque precisa, não de você, do que você pode oferecer. Amor verdadeiro não tem agenda, falsidade tem. E essa frase precisa estar tatuada na sua consciência daqui pra frente. Quando você entende isso, dezembro inteiro muda de significado. Você para de se sentir cruel por questionar intenções e começa a se sentir sábio por proteger sua energia. Porque energia é recurso finito, meu amigo. Cada hora sua, cada gesto seu, cada pedaço de atenção que você oferece é um investimento. E investir em quem só aparece quando precisa de você não é generosidade, é autossabotagem. É pegar tudo que você tem de valioso e jogar num poço sem fundo, esperando que dessa vez, magicamente, a água suba. Não sobe. Nunca subiu. E você sabe disso. Agora é hora de agir como quem sabe. Manipuladores emocionais são especialistas em uma coisa: transformar sua bondade em obrigação. Eles usam a pressão cultural do espírito natalino como arma psicológica. É Natal, você não vai me negar isso, né? Poxa, é fim de ano. Vamos esquecer as diferenças. Pensei que você fosse mais evoluído que isso. Cada frase dessas é uma armadilha desenhada para te fazer sentir pequeno, mesquinho, rancoroso. E funciona porque você foi treinado a vida inteira para associar bondade com disponibilidade incondicional. Te ensinaram que ser do bem é dizer sim sempre, perdoar sempre, estar presente sempre, mesmo quando isso te destrói. Mas ninguém te ensinou a pergunta mais importante: eu estou agindo por vontade genuína ou por medo de parecer má pessoa? Reconheça quando você age por culpa, não por desejo. É simples, mas exige honestidade brutal consigo mesmo. Pergunte: eu faria isso se não fosse dezembro? Se a resposta for não, você tem sua verdade. Você não quer estar com essa pessoa, não quer atender esse pedido, não quer participar desse evento. Você só está considerando porque é fim de ano e te convenceram que recusar em dezembro é crueldade. Visualize a cena. Você recebe um convite para uma festa de alguém que nunca te incluiu antes. Durante o ano todo, essa pessoa fez encontros, postou fotos, criou memórias. Você não estava lá, nunca foi chamado, mas agora, em dezembro, chega o convite. E você sente aquele aperto. Recusar parece mesquinho, parece vingança disfarçada. Aceitar parece traição a tudo que você sente. A culpa te paralisa. E é exatamente isso que o manipulador conta. Você não deve explicações por proteger sua paz. Repete isso, em voz alta.
se for preciso. Você não deve explicações por proteger sua paz. Sua paz não é negociável. Não é moeda de troca. Não é sacrifício que você oferece para comprar aprovação alheia. É o fundamento da sua existência digna. E quando você abre mão dela para não decepcionar quem nunca se importou em não te decepcionar, você está fazendo um péssimo negócio. O tipo de negócio que te deixa falido por dentro enquanto parece generoso por fora. Alguns vão te chamar de egoísta. Deixa. Porque quem te chama de egoísta por dizer não é exatamente quem estava sendo egoísta ao esperar que você dissesse sim incondicionalmente. Algumas pessoas usam o final de ano para limpar a barra moral, não para fazer as pazes de verdade, para aliviar a própria consciência. É o teatro da reconciliação, um pedido de desculpas genérico, sem reconhecimento específico da dor causada, sem compromisso real de mudança. Apenas uma frase bonita que te coloca na posição impossível. Se você aceita, valida comportamento que te machucou. Se recusa, vira o vilão da história. É genial. De uma forma perversa. A pessoa te magoa durante meses ou anos, desaparece completamente, e em dezembro manda, desculpa por tudo, Feliz Natal. Pronto, ela se sente em paz. E você? Você fica com o peso de decidir se vai perdoar algo que nem foi propriamente reconhecido. Por quê? Desculpa por tudo. Não é desculpa. É frase feita. É automático social. É o mínimo disfarçado de grandioso. Diferencia arrependimento real de conveniência emocional. Arrependimento verdadeiro vem acompanhado de 3 coisas: reconhecimento específico do que foi feito, compreensão genuína do impacto causado e compromisso concreto de mudança. Desculpa por ter sumido quando você mais precisou de mim. Eu sei que te deixei sozinho num momento horrível, e isso foi egoísmo puro da minha parte. Não vou prometer que sou perfeito, mas quero tentar ser presente de verdade. Isso é arrependimento. O resto é marketing pessoal. Imagine agora, alguém que te feriu profundamente envia aquela mensagem clássica de fim de ano. Nada de específico. Nada de vulnerabilidade real. Só palavras bonitas que cabem em qualquer situação. Você fica ali, segurando o celular, sentindo o peso, porque sabe que se não aceitar, vão te pintar como pessoa que não sabe perdoar. Mas se aceitar, estará mentindo para si mesmo. E mentir para si mesmo é a forma mais cara de paz falsa que existe. Perdão real exige transformação, não apenas uma mensagem de fim de ano. E você tem o direito sagrado de exigir essa transformação antes de reabrir portas que foram fechadas por bons motivos. Porque perdão não é amnésia, não é fingir que nada aconteceu, é lembrar exatamente o que aconteceu e ainda assim escolher seguir. Mas só se houver base real para confiar que não vai se repetir. Sem essa base, perdão vira capacho. E você não é capacho de ninguém, nunca foi, nunca deveria ser. A falsidade raramente é direta, porque falsidade direta é fácil de identificar e rejeitar. Então, ela vem embalada, vem em camadas de elogios calculados, nostalgia fabricada, pequenos favores que constroem débito emocional. É o padrão mais previsível do mundo. Primeiro, o elogio exagerado sobre algo que você nem lembra de ter feito. Depois, a nostalgia, aquela viagem no passado que pinta tudo de dourado. E então, quando você já está amolecido, vem o pedido. Sempre vem. Identifique esse script. Elogio, nostalgia, pedido. Quando alguém te procura só para falar bem de você e relembrar aquele tempo incrível que vivemos, prepare-se. O pedido está vindo. Pode ser dinheiro emprestado, pode ser uma indicação profissional, pode ser presença em algum evento que vai te custar tempo e energia. Pode ser simplesmente validação, aquela necessidade de ter você como público para a própria vida. Visualize. A pessoa começa dizendo como você sempre foi generoso, como tem um coração enorme. Depois relembra aquela vez que você ajudou em algo e como aquilo foi importante. Você sente até um calor no peito, porque é bom ser reconhecido. E aí vem. Aliás, será que você poderia? O roteiro é tão batido que chega a ser constrangedor. A manipulação também, mas funciona. Porque você quer acreditar que o elogio era genuíno, que a nostalgia era real. Então aceita o pedido e depois se sente usado, porque foi. Gentileza estratégica não é gentileza, é cálculo, é investimento com retorno esperado, é moeda falsa que compra favores reais. E você merece mais que isso. Merece pessoas que te elogiam sem esperar nada em troca, que relembram momentos bons simplesmente porque foram bons, não porque precisam amolecer você para um pedido. A diferença entre afeto genuíno e manipulação é invisível na superfície, mas gritante na intenção. E você agora está aprendendo a ler intenções. Está desenvolvendo o que eu chamo de alfabetização emocional. É a habilidade de ler nas entrelinhas do comportamento humano e identificar quem está sendo real
e quem está sendo conveniente. E uma vez que você desenvolve isso, não tem volta. Você não consegue mais não ver. Muitas pessoas falsas não aparecem porque sentem sua falta. Aparecem porque dezembro amplifica a própria solidão delas. E você é uma solução conveniente, não uma escolha genuína. A diferença é sutil, mas devastadora. Uma pessoa que escolhe você quer sua presença específica, quer suas histórias, suas piadas ruins, seus silêncios confortáveis. Uma pessoa que te usa como solução só precisa de alguém, qualquer alguém, que preencha o vazio barulhento de fim de ano. Observe o padrão. Essa pessoa te procura para estar contigo ou apenas para não estar sozinha. Se ela te procura toda vez que está desacompanhada e desaparece toda vez que está bem rodeada, você tem sua resposta. Você não é prioridade. É recurso emergencial. É o contato que ela aciona quando os primeiros da lista não estão disponíveis. Visualize essa cena e sinta a humilhação silenciosa que ela carrega. Você recebe várias mensagens seguidas de alguém que some sempre que está bem acompanhado. Essa pessoa tem relacionamento? Desaparece. Tem grupo novo de amigos? Desaparece. Está viajando? Está ocupado? Está feliz? Desaparece. Mas em dezembro, sozinho, sem opções melhores, você se torna interessante de novo. Não por quem você é, pelo vazio que você pode preencher, pelo papel que você pode desempenhar, pela função que você pode cumprir. E tem algo profundamente desumanizante em ser tratado como função. Você não é plano B de ninguém. Você não é segunda opção. Você não é o contato que alguém aciona quando a primeira escolha falha. Você é inteiro, complexo, valioso demais para aceitar essas migalhas disfarçadas de banquete. Você está em casa, finalmente relaxando depois de uma semana que te sugou até a última gota de energia. O sofá está confortável, a luz está baixa, você está naquele estado raro de paz, onde não precisa ser nada para ninguém. E então o celular vibra. Você olha. É uma mensagem longa, daquelas que ocupam a tela inteira, de alguém que você não vê há meses. O nome dela acende uma memória incômoda, mas você abre mesmo assim. Oi, sumida, né? Estava aqui lembrando de você. Que saudade. A gente precisa se ver. Vamos marcar algo ainda esse ano? Seria tão bom te ver. Tem emojis de coração, tem reticências estratégicas, tem toda a performance ensaiada de afeto que soa quase real, quase. E você sente aquela pressão familiar no peito, aquela confusão entre educação e autoproteção. Você respira fundo e faz o que nunca fez antes. Para lembrar. Junho, você mandou mensagem contando algo importante. Algo que te deixou vulnerável. Ela visualizou, não respondeu. Julho também teve silêncio quando você precisou. Agosto, setembro, outubro, novembro. Meses inteiros em que essa pessoa não demonstrou interesse nenhum na sua existência. E agora, em dezembro, quando a solidão aperta e o calendário cultural exige demonstrações públicas de conexão, ela volta. Não porque sentiu sua falta, porque dezembro machuca solidões. E você é uma solução conveniente. A clareza chega como um soco suave. Você não é uma pessoa que ela quer. Você é um papel que ela precisa preencher. E essa diferença muda tudo. Você digita, e cada palavra é um ato de respeito próprio. Oi, obrigado pela mensagem. Esse final de ano vou focar em quem esteve presente o ano todo. Desejo um ótimo 2026 para você. Você aperta enviar e algo muda fisicamente no seu corpo. Os ombros relaxam. A respiração desacelera. Tem um alívio tão profundo que quase assusta, porque você percebe quanto peso estava carregando só de considerar dizer sim. Você não foi cruel, não xingou, não acusou, não jogou na cara os meses de abandono. Você simplesmente foi verdadeiro, honesto com ela. E mais importante, honesto consigo mesmo. E pela primeira vez em todos esses anos de finais de ano exaustivos, você escolheu sua paz em vez da aprovação alheia. Escolheu dignidade em vez de teatro social. Escolheu você, e não tem sensação mais libertadora que essa. Não tem presente de Natal melhor que o respeito próprio recuperado. Você sorri, pequeno, mas real, porque acabou de aprender que proteger sua energia não é egoísmo. É o ato mais sábio e corajoso que existe. Cada sim que você dá para pessoas falsas é um não brutal que você dá a si mesmo. É um não à sua energia, que é finita e preciosa. Um não ao seu tempo, que nunca volta. Um não à sua dignidade, que deveria ser inegociável. E o mais doloroso é um sim para a versão de você que aceita migalhas e chama de banquete, que confunde ser usado com ser amado, que troca respeito próprio por aprovação de quem nunca mereceu voto de confiança. Antes de aceitar qualquer convite, qualquer pedido, qualquer reconciliação de fim de ano, faça a única pergunta que importa. Isso me aproxima de quem eu quero ser
ou me afasta, porque toda escolha é uma declaração de identidade. Quando você cancela um momento de descanso que realmente precisava para atender alguém que nunca te atendeu, você está dizendo ao universo e a si mesmo: eu valho menos que a conveniência alheia. E não vale. Você nunca valeu menos. Nunca deveria ter aceitado esse papel. Visualize o padrão completo agora, com a clareza cirúrgica de quem finalmente enxerga. Você se esgota, atendendo quem não te atende. Empresta para quem não devolve. Perdoa quem não muda. Comparece para quem não aparece. E termina cada dezembro exausto, usado, questionando por que se sente tão vazio, justamente na época que deveria ser mais plena. A resposta sempre esteve na sua frente, porque você tem dado o melhor de si para quem só oferece o pior em troca. Proteger sua paz não é egoísmo, é sabedoria destilada de todas as vezes que você não protegeu e pagou o preço. É o aprendizado mais caro da vida adulta. Nem todo mundo merece acesso a você. Nem toda conexão vale a pena ser mantida. Nem todo perdão precisa vir acompanhado de reconciliação. Você pode reconhecer que alguém te machucou, entender os motivos, até soltar o rancor, e ainda assim, escolher não reabrir a porta. Isso não é rancor, é autocuidado inteligente. Você tem permissão total, completa, irrevogável para recusar afeto falso, convites vazios e reconciliações que não respeitam sua história. Não é crueldade, é honra própria. É olhar para o espelho e reconhecer alguém que finalmente aprendeu a diferença entre bondade e disponibilidade incondicional. Pratique o não sem justificativa elaborada, sem aquela explicação de 3 parágrafos que só serve para aliviar sua culpa. Não vai dar, prefiro não. Obrigado, mas não. São frases completas. São respostas suficientes. Vão insistir? Vão. Vão tentar te fazer sentir culpado? Com certeza. Vão te acusar de ser frio, rancoroso, pouco evoluído? Provavelmente. E tudo bem, deixa, porque a opinião de quem nunca te respeitou não define quem você é, só revela quem eles sempre foram. Não é sobre ser do bem, nunca foi. É sobre ser verdadeiro. E verdade, meu amigo, tem um peso libertador que mentira educada nunca vai ter. Então recapitula comigo. Pessoas falsas seguem calendários, não sentimentos. E você agora sabe identificar quando alguém aparece por necessidade própria, não por afeto genuíno. Você aprendeu que culpa é ferramenta de manipulação, não bússola moral, e que proteger sua paz em dezembro não te torna cruel, te torna consciente. Entendeu a diferença brutal entre arrependimento real e teatro de reconciliação, entre gentileza genuína e gentileza estratégica. Sabe agora que você não é plano B de ninguém, não é solução conveniente para a solidão alheia, não é recurso a ser acionado quando as primeiras opções falham. E mais importante, aprendeu que cada sim para quem não merece é um não devastador para si mesmo. A promessa que fiz no início está cumprida. Você agora tem os padrões, as ferramentas, a clareza, tem permissão para dizer não, tem autorização para escolher você, tem sabedoria para diferenciar amor de teatro. E isso muda tudo. A liberdade de proteger sua energia não precisa vir acompanhada de culpa, explicações intermináveis ou medo de ser incompreendido. Você simplesmente escolhe conscientemente com quem compartilha sua vida, seu tempo, seu afeto. E se alguém questionar essa escolha, lembra, quem questiona seu direito de dizer não é exatamente quem esperava que você dissesse sim, incondicionalmente. Você não deve nada a quem te abandonou, nada. E carregar essa verdade no peito, enquanto atravessa esse dezembro e todos os próximos, é o presente mais valioso que pode dar a si mesmo. Salva isso. Você vai precisar lembrar em 2026, quando as mesmas pessoas voltarem com as mesmas mensagens. Porque vão voltar, sempre voltam. Mas você, agora, não vai ser o mesmo. Você vai ser alguém que finalmente entendeu que respeito próprio não é negociável. E não tem sensação mais poderosa que essa.